Fala, meu lindão, minha lindona, professor Rafael Manarino, professor de redação do curso Passei. A aula de hoje é sobre desenvolvimento na redação do Enem. Vamos lá? Bom, gente, então hoje vamos falar sobre uma parte muito importante da redação do Enem, a parte do desenvolvimento. Aqueles dois parágrafos ali do meio da sua redação que geralmente causam um problema um pouco maior na hora dessa construção, desse desenvolvimento. Eu trouxe para vocês um modelo estrutural aqui de todos os tópicos que devem estar nesses parágrafos de desenvolvimento para que você consiga passar para aquele curso que você deseja. Eu te agradeço. É sempre importante que você possa estruturar a sua redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. Poxa, professor, mas eu gosto de desenvolver a minha redação com 3 parágrafos. Se você fizer com 3 parágrafos de desenvolvimento, você acaba tendo um número menor de linhas para desenvolver o seu parágrafo. Nesse caso, se você tem um número menor de linhas, você acaba tendo um pouco menos de espaço para argumentar. Falta de argumentação vai acabar gerando uma nota um pouco menor na sua redação. O interessante é que você estruture esse parágrafo de desenvolvimento, essa parte de desenvolvimento, em 2 parágrafos. Nesse caso, você acaba tendo um pouco mais de linha para desenvolver a sua argumentação, acaba fazendo uma profundidade argumentativa, não deixando a sua redação ser o quê? Superficial. Nesse ponto, o que você deve ter nos 2 parágrafos de desenvolvimento para que você atinja uma nota importante que ajude a completar e chegar à nota 1000, que é a nota tão sonhada por você que vai fazer a prova do Enem. Me diga! Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo logo após a introdução, você precisa ter 2 elementos na sua cabecinha que vão fazer com que você consiga estruturar esse desenvolvimento de uma forma agradável. Tópico frasal. Nesse caso, o tópico frasal é aquele argumento que você citou na sua introdução e que vai iniciar esse parágrafo de desenvolvimento e vai acabar fazendo com que você desenvolva aquela argumentação. Poxa, Rafa, eu não entendi. Esse tópico frasal é exatamente a parte que vai ser desenvolvida naquele parágrafo de desenvolvimento. É exatamente o eixo argumentativo que vai fazer com que você desenvolva a sua argumentação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Esse tópico frasal geralmente é estruturado em um período, e esse período é um período curto de uma explicação para o leitor sobre o que vai ser desenvolvido naquele parágrafo. Depois de você colocar esse tópico frasal, o que você vai adicionar a esse tópico frasal? Exatamente essas informações adicionais. Mas, Rafa, o que são essas informações adicionais? Essas informações adicionais são exatamente aqueles dados, aqueles argumentos de autoridade, aqueles dados estatísticos, aquelas frases filosóficas, aquelas alusões históricas que vão fazer, que vão ter relação com o tema, que vão ter relação com o seu tópico frasal e vão agregar um conhecimento maior ao seu desenvolvimento. Rafa, então eu posso trazer um dado estatístico no meu parágrafo de desenvolvimento? É claro! Não só pode, como deve. Esse dado estatístico é uma informação adicional que você está colocando a respeito do seu tópico frasal. Se você está colocando que o seu tópico frasal é a respeito da superpopulação nas cadeias brasileiras, você pode colocar que, segundo o IBGE, 51% dos presídios brasileiros possuem a sua capacidade excedida. Isso é um dado estatístico, você trouxe um órgão de autoridade, você acabou de trazer uma informação adicional. Mas, Rafa, por que isso é importante no meu parágrafo de desenvolvimento? Bom, a sua competência 3 pede que você selecione, organize e junte fatos de diferentes áreas de conhecimento em defesa de um ponto de vista. O que você faz no seu parágrafo de desenvolvimento? Defende exatamente, através dos seus argumentos, a sua tese que foi colocada na introdução. Como você pode defender esses argumentos, essa tese, de maneira mais eficaz? Fazendo exatamente essas informações adicionais. É como se eu perguntasse a você se você gosta, por exemplo, de uma comida japonesa. Você poderia responder que sim. E eu perguntaria, por quê? A sua resposta, por exemplo, eu gosto de comida japonesa porque sim. Porque sim não é resposta. É um tipo de argumentação que convenceria alguém? Não. Mas, diferentemente, se eu falo, você gosta de comida japonesa? Sim. Por quê? Eu gosto de comida japonesa porque é uma comida que valoriza a cultura oriental, por exemplo. Olha a informação adicional que eu coloquei. É uma informação que pode levar a um convencimento maior do que aquela resposta de simplesmente porque sim. Ok? Então, nesse caso, você acrescentar a informação é uma demonstração de um conhecimento muito importante a respeito daquele tópico frasal, a respeito daquele argumento que você escolheu para o seu parágrafo de desenvolvimento. Nesse ponto, quantas informações adicionais você pode colocar no seu parágrafo de desenvolvimento? Olha, é bom que você não extrapole um número superior a 2 informações adicionais. Porque
Lembrando que a competência pede a você que faça em defesa do seu ponto de vista. Se você coloca muitas informações adicionais no seu parágrafo, você precisa defender muitos pontos de vista em relação a essas informações adicionais. Quanto mais informação você tem para colocar, mais ponto de vista você tem para defender em relação àquilo. Nesse caso, pode acabar gerando um número excessivo de linhas de parágrafo, ou então alguma informação adicional não vai ficar claramente explicada no seu parágrafo. Isso aí ficou claro? Então, nesse ponto, como você vai passar, por exemplo, para o segundo parágrafo? Você notou que, diferentemente do primeiro parágrafo, nós temos esse conector aqui. Conector aqui. É uma dúvida muito comum em relação a como iniciar esse parágrafo de desenvolvimento. Os alunos sempre perguntam: Rafa, como eu posso começar o meu parágrafo de desenvolvimento? Nesse caso, você tem algumas opções. Se deu branco na hora do seu tópico frasal, se deu branco na hora por causa do nervosismo, como começar o seu desenvolvimento, você pode colocar em primeiro plano, em primeira análise. Esse primeiro parágrafo de desenvolvimento é bem tranquilo de ser iniciado dessa forma. E, dessa maneira, já dá um start cognitivo para você continuar a sua argumentação. Em primeira análise, é possível observar que introduz o tópico frasal, começa a parte do seu desenvolvimento. Lembrando que não é somente a sua redação que precisa de início, meio e fim. Todos os seus parágrafos precisam conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse ponto, você iniciar esse tópico frasal, você precisa iniciá-lo, desenvolvê-lo e concluí-lo, ok? Ok. Passado para o segundo parágrafo de desenvolvimento, é importante que você tenha o início desse conector aqui. Se você não sabe o que é semântica, eu vou explicar que semântica tem relação com sentido. E nesse caso a gente vai falar um pouquinho de coerência. No seu texto, você sabe que coerência é uma coisa muito importante para a sua redação. Mas o que seria essa coerência, Rafa? A coerência é você manter os parágrafos da sua redação ligados através de um mesmo sentido. Se você tem um desenvolvimento, um tópico frasal que é favorável à sua tese, você tem a opção nesse segundo parágrafo de continuar essa semântica. Ou seja, trazer um segundo argumento, trazer um segundo tópico frasal aqui que também é favorável à tese. Bom, se os dois tópicos frasais são favoráveis à tese, você precisa demonstrar para o corretor que você vai continuar essa semântica favorável à tese. Os conectores, a sua competência 4, pede que você faça exatamente essa ligação através dos mecanismos coesivos. Bom, o mecanismo coesivo é o elemento gramatical que vai ajudar a unir ideias. Esse conector, já que você está trabalhando com ideias que são do mesmo campo semântico, teria que ser um conector aditivo. Então, nesse caso, você pode colocar ademais, além disso, ou então, seguindo a lógica desse primeiro desenvolvimento, você pode colocar em uma segunda análise, é possível perceber também. Esse também já vai dar a ideia semântica ao corretor de que esse tópico frasal que você vai colocar é semanticamente igual a esse tópico frasal desse primeiro parágrafo. Isso já demonstra uma coerência através de elementos que são coesivos na sua redação, ok? Além disso, depois desse desenvolvimento, você pode fazer exatamente uma estruturação entre esses dois tópicos frasais sendo um favorável e o outro contrário. Se um é favorável e o outro contrário, isso demonstra uma diferença semântica. Um é positivo e o outro é negativo. Nesse caso, se você coloca um positivo e o outro negativo, que conector você deve usar aqui? Um conector adversativo. Logo, você pode introduzir com entretanto, porém, paradoxalmente. São elementos coesivos que indicam que essa semântica vai ser contrária ao parágrafo anterior. O seu corretor, quando pegar a sua redação, ele já vai saber que esse parágrafo vai ser um contraponto em relação ao parágrafo anterior. E isso gera uma dúvida que é muito comum. Rafa, se eu estou colocando um tópico frasal positivo e um tópico frasal negativo, eu não estou me contradizendo? Não. Não. O que vai fazer com que você seja contraditório na sua argumentação é você ter uma tese positiva e na sua conclusão que você precisa fazer essa retomada da tese, você faz essa retomada de maneira negativa. Isso configura
exatamente o seu pensamento contraditório. Nesse ponto, você mostrar argumentos de semânticas diferentes não caracteriza exatamente uma contradição. Por exemplo, se você tem um posicionamento a respeito de futebol, o seu time de futebol de coração é o Barcelona. Provavelmente você vai defender o Barcelona de todas as formas, falando positivamente dele. Porém, você sabe que no Barcelona também há pontos negativos. Nesse caso, não caracteriza que você deixa de ser torcedor do Barcelona. Você sabe que há pontos positivos, você sabe que há pontos negativos no Barcelona. O que isso favorece? O que isso ajuda nessa argumentação? Demonstra que você possui um conhecimento tanto positivo quanto negativo daquele assunto. Mas isso não caracteriza entrar em contradição. Não é porque você torce para o Barcelona e conhece pontos positivos e negativos do seu time que você está sendo contraditório. Você apenas explicita para o seu corretor que você conhece os dois lados da moeda daquele assunto. E a partir da sua tese na introdução, você faz a retomada na sua conclusão, seguindo essa semântica. Se você mudar exatamente a sua conclusão em relação à sua tese, aí você acaba caracterizando essa contradição. Depois de você colocar esse tópico frasal introduzido por esse conector, o que você faz? Você acrescenta um pouco mais de informações do mesmo jeito que foi acrescentado nesse parágrafo de desenvolvimento. Tendo na sua mente exatamente essa estruturação, você acaba conseguindo ter um desenvolvimento que vai agradar aos corretores do Enem, que vai ser estruturalmente falando competente na sua produção da redação e a partir disso você vai conseguir aquela nota que você deseja. Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe seu comentário. Por favor, curte, compartilha, me dá essa força. Manda pro seu amigo que também vai fazer a prova. Tenho certeza que vai poder ajudar um pouquinho também. Fica de olho que o nosso canal tem bastante vídeo também sobre conclusão, introdução. Procura aí que com certeza vai te ajudar bastante. No mais, uma boa prova. Qualquer dúvida, só deixar esse comentário. Com certeza a gente vai dar esse feedback a vocês. Um abraço, boa prova.